minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite de sexta-feira nós temos agora 27 graus aqui em Natal, sensação térmica de 27 graus mesmo, mas os ventos estão gostosos, 24 km por hora, com rajadas de 34 km por hora. Última sexta-feira do ano 2019 tá indo embora, a gente já se preparando para 2020. E aí eu escolhi para o tema desse último podcast da sexta-feira de 2019 falar um pouquinho mais sobre saúde, porque quando passa o tal do Natal, que a gente começa a comer os tais dos ROs e vão durando a semana inteira, e depois chega o ano novo e tome RO também de novo, a gente tem que pensar um pouco, e acho que não tem quem não pense um pouco na saúde. Então, saiu justamente no dia do Natal, na CNN Health, né, uma reportagem sobre um artigo que havia sido publicado no The New England Journal of Medicine, algo como o Jornal de Medicina de New England, da Nova Inglaterra, lá nos Estados Unidos. Então, esse artigo tratava de uma revisão de estudos que foi realizado, esses estudos realizados com humanos e animais, e essa revisão, então, de todos esses estudos, indicava que o jejum intermitente, que é aquele que dura de 16 a 18 horas por dia, pode reduzir o açúcar no sangue, ajudar na perda de peso e aumentar a longevidade. É só notícia boa, né? Se estava faltando incentivo aí. Bom, a ideia é que essa revisão ela sirva de guia agora para que os médicos, médicas prescrevam então o jejum como método de prevenção ou mesmo tratamento de obesidade, câncer, diabetes e doenças cardíacas. Claro que a gente fala aqui de método, mas em relação a dietas, a gente tem que sempre abrir o olho e procurar o profissional indicado mesmo, que é o ou a nutricionista. Bom, o autor do estudo, dessa revisão, Mark Matheson, que é professor de neurociência na Johns Hopkins University, ele aponta então 2 tipos de jejuns que servem aí para esses estudos, nessa dieta que tanto se fala. A alimentação diariamente restrita a algumas horas, que esse é o mais comum e me parece que é o melhor, que é você comer entre 6 e 8 horas por dia e depois estabelecer um jejum de 16 a 18 horas. E o outro tipo é o jejum 5x2, né? Você jejua 2 dias da semana, né? O resto não vai fazer jejum. Agora, nesses 2 dias de jejum, a ingestão calórica é resumida a 500 calorias por dia. Então, é bem pouco, né? 500 calorias, eu acho que se você já faz dieta, é o que se come num almoço. Se não faz dieta, o almoço passa muito disso, né? Bom, embora o estudo não seja assim definitivo, até porque é uma revisão, é relativamente recente, também não se sabe ainda se os bons resultados eles advêm do jejum em si, ou se pela perda de peso resultante desse jejum, é que essa perda de peso é que produz esses benefícios. Mas mesmo assim, e também com a recomendação de que haja um acompanhamento médico durante o processo de transição para chegar a esse jejum. Mas de todo jeito, a revisão então mostrou lá esses estudos que foram feitos com roedores, com adultos com sobrepeso, e em ambos os casos houve melhora da saúde em geral após a prática desse jejum. Segundo Matheson, alternar jejum e alimentação pode melhorar a saúde celular, provavelmente porque dispara o gatilho metabólico, que é quando as células utilizam todo o seu estoque de energia e assim passam então a converter gordura em energia. É uma coisa assim bem básica, bem rudimentar de biologia. A primeira fonte
de energia é glicose, né? O açúcar. Esgotou essa fonte, aí sim passa para a gordura. É quando você começa a perder peso. É por isso que muitas dietas, aliás, a dieta que se preze, né? Ela praticamente corta o açúcar, para que você comece logo a queimar esse estoque, então, de gordura. Mas, então, esse gatilho metabólico faz, então, que as células passem a utilizar, a converter a gordura em energia, já que já utilizaram todo o estoque de energia com esse jejum. E o estoque de gordura, então, passa a virar queima de gordura, ou seja, a gordura deixa de ser estocada para ser queimada, o que é uma beleza. A prática está relacionada, então, a mais anos de vida, corações mais saudáveis e até uma maior cognição. O estudo aponta como exemplo os moradores de Okinawa, no Japão, que são famosos por extrema longevidade. E lá eles fazem uma dieta rica em nutrientes e pobre em calorias. O jejum intermitente, então, que eles praticam, pode ser esse fator aí de contribuição para o aumento dos anos de vida e para o controle da obesidade. Esse jejum intermitente também é apontado como responsável pela... Olha aí que isso é uma coisa que acontece para todos nós, né? Como responsável pela diminuição da resistência à insulina. Para quem não sabe, né? Quando você está pré-diabético ou já é diabético, aí a gente tá falando daquela diabetes tipo 2, né? Que é a que você adquire ao longo da vida. Sua resistência à insulina vai aumentando. Você começa a precisar de uma quantia muito grande de insulina para poder quebrar a glicose. Isso é pouco visto nos exames em geral. Vocês podem observar que quando a gente faz exames de sangue, rola de quase tudo, hemograma, triglicerídeos, colesterol, não sei o quê, mas nunca se faz uma medição da insulina. Não existe um nível de controle de insulina, mas é claro que você pode controlar a insulina antes de comer e depois. Normalmente é esse o exame que os médicos, normalmente endocrinologistas, passam para saber, e chega a ser assustador a quantia de insulina que sobe depois de você comer algo, né? 2 horas depois, a quantidade que ficou de insulina. E é essa sobra de insulina, porque você vai ficando resistente a ela e não vai quebrando mais a glicose, é essa sobra que engorda para desgraça. Bom, então, esse jejum é apontado como responsável pela diminuição dessa resistência à insulina, o que é uma ótima notícia para todo mundo. E essa diminuição da resistência à insulina é o que pode estabilizar os níveis de glicose no sangue. Dentre esses estudos que foram revisados, há um de 2018, por exemplo, que identificou, olha a notícia boa, 3 homens com diabetes tipo 2, que é também conhecida, principalmente lá nos Estados Unidos, como diabetes da idade adulta, porque você não nasce com ela, você adquire normalmente do tempo que você ficou acima do peso, comendo o que não prestava. Vejam bem, não é só doce em excesso, massa em excesso também. Mas esses 3 homens, então, conseguiram parar de tomar injeções de insulina. Sim, porque... é uma outra explicação rápida aqui para dar. Quando você tem o diabetes tipo 2 há muito tempo, você vai virar tipo 1, né? Você vai precisar controlar com insulina. Não há escapatória. Se você faz dieta e exercício, você vai adiar isso, mas vai acontecer, né? Pelo menos com a medicina que existe hoje, a alimentação e tudo, os estudos agora que estão apontando outra coisa, mas... você vai virar tipo 1 e vai precisar tomar injeções de insulina, que hoje não são mais trauma, não. Porque você nem sente a picada de tão pequena que é a agulhinha. Mas, bom, voltando então aqui para os homens. Eles, diabetes tipo 2, já tomando injeção de insulina. Nesse estudo, então, de 2018, eles conseguiram parar de tomar as injeções de insulina depois de perderem peso com esse jejum intermitente. E isso, então, foi totalmente de encontro à ideia, até então firme, de que a diabetes é incurável. A gente já viu também aí, de ouvir notícias de gente que ficou curado, pode-se dizer assim, da diabetes, depois de fazer cirurgia bariátrica. Mesmo quem não tinha necessidade, né, que não tinha, assim, peso grande,
mas conseguiu se curar por fazer. Então, são novos caminhos sendo apontados, mas o jejum está aqui disponível sem precisar de cirurgia, né? Há também indicação de aumento da resistência ao estresse, através da otimização da função cerebral. Eu já tinha dito aqui que melhorava a cognição. E também da neuroplasticidade, que isso aí o que danado é, né? A habilidade que o cérebro tem de se adaptar e se desenvolver durante a vida. A gente tem um probleminha aqui, ele vai se adaptando, melhorando, então isso melhora também com essa dieta. Adultos mais velhos que foram submetidos a uma dieta de restrição calórica, olhe bem, mostraram melhora da memória verbal em comparação a 2 outros grupos que não fizeram jejum intermitente. Até homens jovens que jejuaram 16 horas por dia perderam gordura e mantiveram músculos, porque às vezes a gente pensa assim, tá fazendo dieta, perdendo peso, tem que ficar de olho porque você pode estar perdendo músculo, que não é bom. Não foi o caso aqui nesse outro estudo. E eles conseguiram perder gordura e manter os músculos enquanto treinavam resistência, né? O treinamento de resistência por 2 meses, o que demonstra também uma melhora na função física em si, quer dizer, melhora cérebro, melhora coração, né? Melhora de diabetes, melhora tudo, né? Com tantos aparentes benefícios, já que a gente não tem muitos outros estudos para comparar, é preciso alertar que os efeitos a longo prazo do jejum intermitente ainda requerem estudos bem mais profundos, que ainda não estão acontecendo, né, e também não estão disponíveis, ainda que estejam acontecendo, não estão disponíveis. E também é quase impossível você trocar esse padrão que a gente tem de 3 refeições por dia, sim, porque se você vai comer, por exemplo, 6 horas por dia, imaginando que você levante às 6 da manhã e faça sua primeira refeição às 7 da manhã, 1 da tarde você vai parar de comer. Então não dá para fazer 3 refeições aí no padrão grande, né? De café da manhã, almoço e jantar. Então o jantar, no caso, pularia fora, né? Não teria mais jantar. E isso é uma quebra muito grande do padrão cultural. Então até isso dificulta você ter um estudo de longo prazo, porque normalmente o pessoal não consegue seguir muito tempo nessa dieta. E claro que o jejum tem aqueles efeitos quase certos de toda dieta, né? Pelo menos no começo, depois você se habitua. Fome, irritação, capacidade menor de concentração, mas como todo hábito novo, dizem que depois de 2 semanas ou até 1 mês, dizem até que são 21 dias na verdade. Tanto o cérebro como o seu corpo em geral passam a se acostumar com esse novo hábito, então deixa de ser problema. Mas como esse padrão é forte, os números dos estudos mostram que quase 40% dos que começaram esse jejum no estudo, por exemplo, de 2017, desistiram em pouco tempo. Segundo o Dr. Frank Hu, que é diretor do Departamento de Nutrição da Harvard University T.H. Chan School of Public Health, é natural que as pessoas queiram se recompensar após todo o trabalho duro. O pessoal normalmente faz dieta pensando assim, vou sofrer agora e depois vou me empanturrar. Ele diz, então, há um risco sim de exagero nas comidas não saudáveis, nos dias e horários em que o jejum esteja suspenso. Aí ele diz que a culpa não é só falta de força de vontade, é que os hormônios do apetite, lá no hipotálamo, que é o centro da fome do cérebro, são liberados em enxurrada quando a gente tem uma privação de comida. E aí, comer demais fica ali só a um passo. Bom, é claro que eu não vou dizer aqui que você parta agora direto para o jejum intermitente, mas é bom repensar pelo menos sua comida à noite, diminuir aí uma parte calórica para a gente se livrar desse risco de diabetes, ter uma saúde melhor e passar um 2020 aí bem mais saudável, né, com coração legal, mais anos de vida para frente, com boa qualidade de vida, que é isso o que importa, que melhora até o cérebro, né? Então, já deixo daqui meu feliz ano novo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Renovo o convite para sexta que vem, 7 da noite, sobre assuntos variados, né? E domingo agora, ainda neste ano, 10 da manhã, sobre futebol. Até lá!